Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós meditaremos o Evangelho deste 26º domingo do tempo comum, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32, um Evangelho que nos deixa de cabelos em pé, porque o Evangelho ele toca num ponto fundamental da nossa vida. O dizer e o fazer. Nós vemos que esse Evangelho é um Evangelho muito rico, porque ele é um Evangelho que nos dá uma imagem profética. Uma imagem profética no sentido da nossa salvação, onde diante do projeto de Deus apresentado a nós, o projeto profético de salvação do Senhor na nossa vida, o Kairos, nós podemos responder com o nosso sim ou com o nosso não. A resposta é sempre nossa. E ao mesmo tempo é um projeto profético individual, porque ninguém responde por nós. É a nossa vida, os nossos atos, que dirão quem realmente somos diante de Deus e diante dos homens. No Evangelho de hoje nós veremos que existe três personagens fundamentais. O pai com os dois filhos. O pai que expressa a sua vontade, figura de Deus Pai. Os filhos que respondem a esta vontade do pai, como sim e como não. Com respostas diferentes e contraditórias. Porque um diz sim e não faz, outro diz não e faz. Na verdade fica a pergunta: quem é esses dois filhos? Um evangelho que também é um evangelho escandaloso, porque ele mostra e ele diz que as prostitutas e os publicanos, os pecadores públicos, precederão os justos no reino dos céus. E fica aquela pergunta: e eu estou sendo justo diante de Deus? Ou estou sendo justo diante de mim mesmo? O Evangelho forte, o Evangelho que nos questiona. Vou então ler o Evangelho, proclamar este Evangelho, e após a proclamação nós faremos um comentário deste belo trecho da Sagrada Escritura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Irmãos, essas são palavras de vida e palavras da nossa salvação. Tem um ditado italiano que diz: mentre il dire, il fare, c'è di mezzo il mare. Entre o dizer e o fazer, há no meio o oceano. E como isso é verdade na nossa vida, verdade, dizemos até a própria realidade.
dentro das nossas igrejas, no nosso meio, no cristianismo. Muitas vezes para nós hoje a religião está se tornando muitas palavras. Muitas vezes nós corremos o risco de dizer tantas coisas bonitas, mas do concreto, da prática, estarmos longe. O Papa Montini, Paulo VI, o grande Paulo VI, ele dizia: o mundo de hoje não precisa de sacerdotes, precisa de testemunhas. Nós vamos dizer, ampliando mais esta frase, que o mundo de hoje precisa, na verdade, de leigos, homens e mulheres, jovens, cheios de Deus, que levem a própria presença de Cristo e sejam presença e qualidade de Deus na sociedade. O Evangelho apresenta o ponto fundamental. Mateus apresenta o ponto fundamental do seu Evangelho: a vontade do Pai. E pergunta no Evangelho aos anciãos do povo e aos sacerdotes: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e disse aos 2: vão trabalhar na minha vinha. A vinha por excelência, nós sabemos que é a casa de Israel, é o reino. E um desses filhos diz: tá bom, eu vou, e não vai. O outro diz: não, eu não vou, e vai. Respostas totalmente diferentes, contraditórias, como já dissemos. Mas ele pergunta: e quem deles fez a vontade deste pai? Ah, aquele que disse não, foi. E Jesus toca no ponto principal do coração desses homens, sacerdotes, escribas, fariseus, que se sentiam justos. Ou seja, isto acontece também convosco. Pois eu vim para anunciar a boa nova, para substituir a vossa lei farisaica, a lei pela lei, para substituir no amor. E vós não me aceitais. Ou seja, vocês estão sendo aquele filho que diz sim, 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 mas no fim não faz a vontade do Pai, porque não me aceita. Mas essa linguagem que Jesus usa do Pai com os 2 filhos, na mentalidade judaica, rabínica, nós podemos entender a própria figura do Pai. Deus Pai. Mas o dado interessante é que o Pai, na mentalidade judia, rabínica, ele não poderia ter 2 filhos, mas apenas um. Porque é apenas um que viria como Messias e que veio para nós, o Senhor Jesus. Mas desses 2 filhos, eles representam na boca de Jesus não uma separação, mas uma união, porque irmão é irmão de sangue. O irmão, ele tem dentro dele algo que o outro também tem, o mesmo sangue. Ou seja, essas 2 vontades de dizer sim e no concreto fazer o não, e de dizer não e no concreto fazer, há no coração de cada um de nós. Por isso que São Paulo vai dizer: o bem que quero eu não faço, mas o mal que não quero eu faço. E diz São Paulo ainda mais, que seu sim seja sim e que seu não seja não. Assim, irmãos, diante da vontade de Deus, nós podemos dizer sim de um modo superficial e na realidade fazer o contrário, ou podemos dizer não, até batendo o pé contra essa vontade de Deus, mas a um certo momento nos curvar diante dela, nos dobrar e falar: tá bom, Senhor, seja feita a tua vontade, eu aceito a tua cruz para mim, eu aceito a tua vontade sobre mim. A decisão é nossa.
Que seu sim seja sim, que seu não seja não. E nesse ponto diz Jesus a esses homens que se sentiam justos, que os pecadores os precederiam. Porque quando um pecador realmente ele encontra a misericórdia de Deus, encontra este Cristo que morreu de braços abertos, que o encontra no seu pecado, na sua miséria, ele acolhe a lei do amor, ele acolhe o Cristo e se dobra, se converte, muda toda a sua vida. É interessante olhar que na vida de Santa Teresinha, a um certo momento, Santa Teresinha, ela entra em crise. Quando ela descobre esta grande misericórdia, esse grande amor de Deus, ela fala, e ela escuta que o seu confessor diz a ela: mas Teresinha, você não tem nenhum pecado mortal. Ela entra numa crise profunda, porque fala: se eu não tenho pecado mortal, eu não posso experimentar a misericórdia, o amor do Pai. E esse é um ponto fundamental. Porque quando o homem, ele não se sente pecador, ele não se sente o pecado, a miséria, ele não pode experimentar o amor de Deus. Quando o homem se sente justo diante do Senhor, ele não experimenta o seu amor, que se revela e se manifesta no perdão. E o outro ponto desse Evangelho é realmente aquele de questionarmos: e nós, diante daquilo que Deus nos pede, nós estamos dizendo sim à vontade de Deus ou estamos dizendo não? Porque nós corremos o risco de dizer sim, mas nos atos concretos da nossa vida fazer o contrário. Ou dizer sim àquele projeto de Deus sobre nós de salvação, mas ao mesmo tempo deixarmos o tempo passar, dizermos: a vida é sempre assim, é sempre a mesma coisa, e irmos afrouxando a nossa vivência cristã, indo nos paganizando, e por fim transformamos o nosso sim dado a Deus em um não. E como isso é fácil, porque tudo no mundo vai nos tirando da presença de Deus. Se nós não nos guardamos para estarmos centrados na oração, para ver aquilo que Deus deseja de nós, nós corremos um risco grandíssimo de nos perder, de dizer sim superficial, apenas para não termos aquele peso da consciência, de dizermos: não, mas Deus me pediu isso, tá bom, então eu já respondi para Deus, então está tudo ok. E com o tempo, com os atos concretos, dizer não. É por isso que o italiano diz: mentre il dire, il fare, c'è in mezzo il mare. Entre o dizer e o fazer, existe o oceano no meio. Porque nós podemos dizer tantas coisas para Deus, e muitas vezes, irmãos, nós fazemos tantas promessas para Deus, prometemos tantas coisas para Deus, e na realidade não cumprimos nada. Ou cumprimos por um tempo aquilo que prometemos e depois esquecemos. Quantas pessoas que eu vejo no confessionário que vem falar comigo, que fazem tantas promessas e depois não cumprem nenhuma, e vem pedir perdão. Aí devemos comutar as promessas, trocar por outras que conseguem cumprir. Mas nós somos, na verdade, esses dois filhos estão dentro de nós. Porque muitas vezes nós dizemos sim e não cumprimos, outras vezes nós dizemos não à vontade do Pai e vamos fazer. Agora, o ideal que nos chama esse Evangelho é nos tornarmos o terceiro filho, o filho perfeito. Perfeito em
entendido aqui como santo. Que a perfeição na Sagrada Escritura não é o perfeccionismo, mas a santidade. É nos tornarmos aquele Filho santo, imagem do Filho de Cristo, que em tudo fez a vontade do Pai. Aniquilou a si mesmo, mas fez a vontade do Pai. Pai, não a minha, mas a tua vontade. Que tua vontade seja glorificada na minha vida. A vontade do Pai. E esta vontade do Pai, nós só conseguimos descobri-la e cumpri-la na nossa vida quando nós estamos em sintonia com o Pai. Quando nós damos tempo para Deus na oração, para descobrir aquilo que o Pai deseja de nós, e descobrindo aquilo que o Pai deseja de nós, nós também continuamos em oração, unidos ao Espírito, para que o Espírito faça a obra do Pai em nós e por meio de nós. Sem o Espírito Santo de Deus, sem uma nova infusão do Espírito, é impossível estar na vontade do Pai. É o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos transforma, é o Espírito que nos faz conhecer os mistérios de Deus. E esse é o exercício que nós devemos fazer, o exercício de esvaziarmos para nos enchermos do Espírito de Deus, para sermos guiados nesta vontade do Pai na nossa vida, sermos guiados por meio do Espírito, a tal ponto de dizer: Pai, não a minha, mas a tua vontade. E à medida que nós vamos nos esvaziando na nossa vontade e vamos exercendo a vontade de Deus em nós, vamos abrindo para essa vontade de Deus e deixando ela fluir na nossa vida, nós chegamos num ponto onde a nossa vontade é a vontade de Deus e, por consequência, a de Deus e a nossa, porque não há mais distinção entre a minha vontade e a de Deus, entre a vontade de Deus e a minha. Há uma só vontade. E isto é aquilo que devemos chegar, porque na eternidade, diz Paulo, seremos uma coisa só com o Senhor. Estaremos mergulhados no mistério do amor de Deus e nos tornaremos cada vez mais um dom de amor. Irmãos, nos esforcemos em estar e fazer a vontade do Pai, para que esta vontade nos transforme, para que essa vontade seja o nosso alimento. Eu vos deixo a bênção especial e materna da Gospel, Maria Rainha da Paz, e vos desejo uma boa semana. Em tudo, irmãos, buscai, não a vossa vontade, mas a vontade do vosso Pai, que estás no céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.